Na última live a gente falou um pouquinho da história de Jacó, daquele menino que antagonizava lá com o seu irmão Esaú. Falamos um pouco da simbologia que está envolvida em tudo isso e de que maneira isso repercute em nós, né? A maneira como Deus traduz para nós o seu desejo e nos prepara, nos condiciona, nos inclui dentro do seu plano através do nosso condicionamento. Então, quando a gente olha essas coisas dessa maneira, a gente percebe que tudo que acontece na nossa vida acontece não só pela vontade, mas pela permissão de Deus também. Nós falamos um pouquinho de Jó nessa semana também, e o intuito é bem esse mesmo. Hoje a gente quer ir um pouco mais fundo nesse raciocínio e entender não só de que maneira a iluminação e a inspiração de Deus nos transformam de fora para dentro, mas também de que maneira nós podemos ter o feedback, ou seja, entender dentro da nossa existência e dentro da nossa vida a percepção e a ideia do trabalhar de Deus dentro de nós. Então a ideia nossa aqui é trazer para a nossa vida prática os mandamentos de Deus, hoje aqui, e tentar entender por que Ele nos dá algumas guias, por que nós sentimos algumas coisas e projetar para aquilo que é a vontade dEle na nossa vida. Então, todo mundo sabe, né, que Cristo, nós já falamos aqui muitas vezes a respeito da lei, da graça, de que maneira a lei se comporta com a graça, se comunica na verdade com a graça, de que na verdade nós nunca estamos na dicotomia de cumprir ou não a lei de Deus. É mais um viés de como nós vamos cumprir essa lei. Se nós vamos cumprir essa lei de uma maneira forçosa, forçando os nossos membros pela lei, ou se nós vamos, através do entendimento do que significa o plano espiritual, atuar na nossa vida mediante a graça de Deus. E a gente percebe que o resultado de tudo isso é o mesmo, porque o resultado da lei é um resultado bom, ela cria harmonia entre nós, ela só não é competente para nos transformar, para chegar nesse nível, e é por isso que nós precisamos da graça. Faz um teste com teu filho, faz um teste com teu irmão, tenta impor sobre ele alguma regra ou alguma lei. Naturalmente, dentro do seu sentimento vai aflorar um pensamento de confronto com relação a isso. É por isso que nós batemos tanto na tecla nas nossas mensagens que nós deixamos escrito a questão da comunicação, a maneira como nós conversamos com os nossos irmãos, a maneira como nós conversamos com aqueles que estão ao nosso lado. E dentro de tudo isso hoje, nós vamos falar um pouco de como nós nos comunicamos conosco mesmo, como é esse diálogo interno. Porque a proposição do tema de hoje, que é assim na terra como no céu, nós vamos entender que tudo aquilo que acontece na nossa mente repercute na nossa vida material e na nossa vida espiritual. Nós falamos também a respeito das sementes que nós colocamos dentro de nós, e o intuito hoje é elaborar um pouco melhor essa questão da comunicação conosco mesmo e entender o que quer dizer assim na terra como no céu. Lembra que um passo antes nessa linha do Pai Nosso está escrito: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Logo depois disso venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, assim na terra como no céu. Ou seja, se nós entendemos que há uma organização de Deus sobre todas as coisas, o que essa parte do Pai Nosso pede é que essa organização de Deus, que esse reino e que essa vontade que existe, como é feita no céu, como é feita em todas as outras coisas, seja trazida para a terra, que é a nossa mente, que é o nosso coração. Então, quando nós pedimos do Pai Nosso, seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, que é a nossa mente,
E por que eu falo mente e coloco a mão no peito? Nós falamos disso numa outra live. Porque a nossa mente não é só o nosso cérebro. A nossa mente é o nosso cérebro, o nosso coração, é o nosso corpo. Se você, por exemplo, lembrar de algum acontecimento que te trouxe uma experiência negativa, você não vai sentir a dor na mente. Provavelmente você vai sentir essa dor na boca do estômago. Então, essa terra que nós convidamos Deus para fazer desse mundo a nossa terra, como Ele faz em todas as coisas, ou como Ele faz no absoluto do céu, que aqui tem o sentido de ser o todo, mas também de ser o perfeito, nós estamos concedendo a Ele lugar, poder, para nos ajudar a entender de que maneira a nossa mente trabalha, para que nós possamos trazer sobre ela a percepção do reino de Deus, e mais do que isso, sermos sementes do reino de Deus. Então, quando a gente fala assim na terra como no céu, nós estamos pedindo que essa harmonia total de Deus se reflita dentro de nós, se reflita nas nossas experiências, se reflita nos nossos pensamentos, se reflita nas nossas ações. Esse estabelecimento desse reino é a concessão do domínio e do entendimento de que todas as coisas que nos acontecem nos projetam para algum lugar, nos fazem ter uma percepção e o entendimento de que existe algo muito superior ao nosso diálogo interno e que nos coloca, quando nós nos harmonizamos com isso, numa posição muito melhor com relação à própria vida, com relação ao próprio desenvolvimento da nossa alma, ao próprio desenvolvimento da nossa situação espiritual. A beleza do reino de Deus passa a se manifestar em nós. Então, esse assim na terra como no céu significa a nossa entrega a esse plano de Deus e a esse plano espiritual. Mas essa entrega significa uma sucumbência, uma passividade? Talvez essa seja a melhor palavra. É claro que não. Porque se nós entendermos o real chamado de Deus, o real chamado de Deus é um chamado que a princípio nos liberta e nos alivia. Mas com essa libertação e esse alívio, dentro do nosso ser entra uma alegria muito grande. E onde há alegria, há movimento. Onde há alegria, é só você perceber. Quando você está muito alegre, se você fica parado num sofá. Agora, se você está deprimido, a tendência que você fique parado é muito maior. Então essa libertação espiritual, essa libertação de Deus, esse alívio espiritual que vem com o estabelecimento do reino de Deus na nossa vida, nos projeta para uma alegria futura, e essa alegria faz com que os frutos sejam multiplicados. Eu tenho um grande amigo que está aqui nessa live, o Daniel. Eu chamo ele de senador. Não tem como você ficar triste perto desse cara. Não tem jeito. A alegria, você pode estar mal, você pode ter recebido a pior notícia que você recebeu. O cara te liga, o cara chega, acabou. Você vai esquecer daquilo. A alegria vai contagiar. A alegria vai te fazer perceber tudo de uma maneira diferente. Então nós somos libertos por Deus do nosso fardo, como Cristo falou, e nós passamos a acreditar e a investir no fato de que todas as coisas são boas. A princípio que nós temos é uma dúvida: será que isso é realmente verdade? Depois do passo da dúvida, você percebe que se você investe um pouco nele, você começa a sentir progressivamente um certo alívio.
e depois desse alívio você é tomado por uma grande alegria. Então, na progressão espiritual do tocar de Deus entre nós, é o símbolo daquela alegria causada pelo vinho que Cristo transformou naquela boda, naquele casamento que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ter uma grande vergonha. Nós falamos desse tema extensivamente numa outra live. Mas como esse vinho desse primeiro casamento, na figura de Cristo, começa a andar, é a live que fala da Matrix. Depois vocês buscarem no IGTV, ela está lá e ela já está no YouTube também. Escreve Matrix que ela vai aparecer. Bodas de Caná, a água feita vinho e a Matrix. Você vai percebendo como a ideia de Cristo vai operando na terra de uma maneira que ele vai trazendo frutos gloriosos sobre nós. E tem uma parábola de Cristo que fala a respeito da videira, da figueira no meio da videira. Essa parábola está lá dizendo que um vinhateiro cuidava de uma determinada vinha e no meio dessa vinha tinha uma figueira. A vinha é o fruto da vide, são as parreiras, e a figueira produz os figos, né? Os figos são frutos muito raros. Você pode não gostar, eu gosto muito, mas uma figueira leva muitos anos para produzir. E uma figueira, se você olhar o tamanho daquela árvore, o acesso àqueles frutos são só para as aves, porque eles são frutos muito altos. Então, aquela figueira plantada naquele meio daquela vinha, começa a dar aqueles frutos, e Cristo passa aquela parábola. O Senhor chega, não lembro se é Cristo, fala assim: faz 3 anos que essa figueira não dá fruto. Ou seja, olha o espaço que nós temos aqui, que essa figueira está ocupando. Depois, entra no Google e pesquisa a figueira e põe em imagens. Você vai ver o tamanho da árvore, é muito grande. Ou seja, ela ocupa muito espaço. E aquele vinhateiro, aquele que cuidava daquela vinha, cuidava daquela terra, falou: meu senhor, faz 3 anos que essa árvore não dá fruto. Mas eu vou preparar ela. Eu vou adubar a terra que está em volta dela. E eu vou me dar mais 1 ano para ver se ela vai produzir esse fruto. Quem é a figueira? Nós não somos a figueira. A figueira é Cristo. Ele falava de si mesmo nessa parábola. O ministério, a parábola é tão objetiva e direta que, se nós pegarmos o ministério de Cristo, ele teve exatamente 3 anos. Então, olhando para a figueira, faz 3 anos que essa figueira não dá fruto. Ou seja, Cristo andava pela terra e não havia nenhum tipo de resultado naquilo que ele estava fazendo. Era só briga, dissensão, que muitas vezes é o que nós passamos aqui quando absorvemos essa ideia espiritual, a ideia do entendimento do que são as coisas de Deus. Quando Cristo passou com a sua mensagem na terra, não houve paz nem alegria, houve tribulação. Poucos foram que entenderam, muitos foram curados e não deram valor a isso. Por quê? Lembra daqueles 10 leprosos que foram curados por ele? 9 foram embora, só 1 voltou. Muitos passam pela experiência da vida espiritual e não entendem o que significa tudo isso. Não conseguem perceber a repercussão espiritual que tem. E a ideia nova dentro de nós, mais uma vez eu faço a referência à parábola, a água feita vinho, a parábola da Matrix. A ideia, ela começa a ser combatida por todos os lados dentro do nosso consciente, como qualquer ideia nova. Nós temos uma tendência dentro da nossa mente de tentar provar e comprovar por A mais B
que tudo aquilo que nós entendemos e aprendemos até os 7 anos e que foi cristalizado até os 14 anos é a verdade. A ideia espiritual de Deus, a ideia libertadora de Deus, quando desperta em nós, não nos causa um efeito positivo a princípio. Era o que Cristo falava da lei. A lei chega e causa em nós um desconforto absurdo, porque não há lógica naquilo. Porque se eu quero ter uma vida boa, eu preciso deixar de fazer coisas? Por que é que eu preciso... Por que que eu tenho Deus e me falta isso? Por que que eu tenho Deus e me falta aquilo? Por que que eu tenho Deus e meu filho morre num acidente? Por que que eu tenho Deus e no momento que eu reconheço Deus na minha vida, começa a passar o trator, como falam aí fora, começa a passar o trator e a minha vida vira do avesso? Tudo isso é o nosso subconsciente criando as situações para que nós combatamos essa ideia, para que nós não consigamos fazer com que essa figueira possa dar seus frutos. E aqui, na parábola que nós dissemos, nós não sabemos se depois de 1 ano aquela figueira foi arrancada ou se aquela figueira realmente deu fruto. Cristo também não sabia se tudo aquilo que ele estava passando teria o fruto necessário. Por quê? É claro que Cristo tinha, é importante explicar isso, senão vão falar que a gente está duvidando da divindade de Cristo. Não. Cristo teve dúvida sobre o seu plano. Você quer o exemplo claro de que ele teve dúvida? No Getsemane, ele chorou sangue. Seu suor se transformou em sangue. Com toda a convicção que ele tinha do propósito que ele servia, ele vivia na mesma dicotomia que você. Ele vivia na mesma dúvida que você vive hoje. Será que o lugar que eu estou plantado é um lugar... Será que essa raiz espiritual vai florescer? Será que vai dar fruto? E esse é o diálogo interno e a maior dificuldade que nós vivemos quando absorvemos a vida espiritual. Há um período de progressão em tudo isso. Há um período de maturação em tudo isso. Há um período em que esse novo pensamento tem que nos tomar. E é por isso que muitos falam também sobre essa fala de Paulo, que fala que o reino de Deus é tomado à força. Não é tomado à força no controle dos nossos membros. É na diligência do cuidar da nossa terra espiritual. É na diligência de cuidar dessa mente que nós somos e que fala conosco na cabeça, no pensamento, no coração, no sentimento, no estômago, muitas vezes na incerteza das coisas. É essa guerra que você tem que lutar. É essa batalha que você tem que servir. É olhar para tudo isso a todo momento e entender que ainda que você não consiga perceber, tem alguma coisa aí dentro que precisa ser preservada, que precisa ser mantida. Não na expectativa de que o que você vai fazer vai te dar um benefício ali na frente, mas você entender o reino de Deus. A figueira nós não sabemos se ela foi cortada, se ela foi arrancada, porque não está escrito que ele passou ali no ano seguinte e viu ela florescida ou viu ela cortada e aquilo tomado por parreiras. Mas uma coisa é certa, o que aconteceu com Cristo? Cristo foi lançado na terra. E depois que ele foi lançado da terra, ele ressuscitou. Quando essa ideia, quando todos os teus galhos, quando toda a tua essência for abaixo, e nós falamos isso na live de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó teve 3 estados. O primeiro estado de Jó
era um estado bom, onde ele tinha uma vida boa, mas ele entendia que essa relação de Jó com Deus se baseava nos sacrifícios que ele fazia. Então, ele tinha uma relação de temor e troca com Deus. O segundo estado de Jó é o estado em que ele foi arrebentado, quebrado. E ele foi tendo, talvez você esteja nesse momento agora, ele foi tendo todas as experiências possíveis para descrer, desacreditar e jogar o reino de Deus para fora. Por quê? Porque ele precisava ser desconstruído do primeiro estado. Ele precisava entender que o reino de Deus sobre a sua vida não estava vinculado ao sacrifício. Quando nós convidamos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na minha terra, como ela é feita aí no céu, nós estamos entregando a Deus as chaves da nossa vida. Numa confiança e numa fé de que a nossa ansiedade por perder o controle das coisas vai se transformar, vai receber o efeito da fé. E essa fé vai se transformar, vai abrir a possibilidade para que as coisas de Deus comecem a acontecer, não mais pelo nosso viés. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos no segundo estágio de Jó, que é o estágio onde tudo o que ele acreditava, tudo que Jó acreditava, foi colocado à prova. Tudo que ele acreditava. Ele acreditava num Deus que ele fazia o sacrifício para ele, fazia o sacrifício para os seus filhos. Ele vivia numa relação de medo com Deus. Deus olhou e falou: não, eu não quero um Jó medroso, eu quero um Jó comigo. Chamou o adversário e falou: você viu meu servo Jó? Foi uma aposta de Deus com o adversário, não do adversário com Deus. Falou: eu preciso do meu Jó. Eu preciso que Jó me conheça, eu quero me apresentar para Jó. Vai lá, mexe em tudo. E é importante a gente perceber que no diálogo entre Deus e o adversário, há a sabedoria e o domínio de Deus em tudo. Você percebe como Deus, entre aspas, manipulou o adversário? Ele usou o que de pior havia no adversário para poder fazer a sua própria obra. Você consegue acreditar que o que você está passando hoje não é só a permissão de Deus, mas a vontade de Deus, para que você, passando pelo pior que você está passando, você pode ter perdido seu filho, você pode ter perdido tudo que você tem na terra, você pode ter tido um filho com deficiência, você pode não entender o momento que a tua vida está passando, você pode ter perdido o teu emprego agora. Isso aqui não é pregação. Não há profecia aqui. Profecia na igreja. Aqui nós estamos debatendo a palavra de Deus. E também não é teologia. A gente está debatendo quesitos da palavra de Deus. Por que eu sou contra a teologia? A teologia, como ela é feita hoje, ela parte do pressuposto que você vai amarrando as coisas e você cria um conhecimento estático. A palavra de Deus é dinâmica. Você pode olhar a parábola da figueira e falar, e ter 1 milhão de interpretações sobre ela. Nós estamos aqui falando de uma. Nós podemos falar de Jó aqui e falar de infinitos aspectos a respeito da vida de Jó. Mas hoje o que a gente traz é isso aqui. Entenda o momento que você está passando hoje como o trabalho de Deus. Partindo do pressuposto que você está no universo não que te destrói. Eu repito sempre nas lives aqui. O mundo que jaz no maligno não é o ambiente controlado por Deus. Senão Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. O mundo que jaz no maligno é o mundo que você construiu dentro da tua própria cabeça. E é desse mundo que jaz no maligno que o Espírito de Deus vem, passa, bagunça a tua estrutura para poder te transformar. Para poder te colocar novamente como alguém que estabelece um novo nível de relação com Deus. Não mais pautado no medo e na troca, mas na entrega.
Porque lá no final, lembra do começo da live, lá no final, depois que você passa pelo processo da angústia e ansiedade se isso vai dar certo, você passa por esse momento em que você é despido de todo o teu controle sobre a tua vida. Você vai tomar contato com uma alegria que você talvez ainda não tenha experimentado. Talvez já tenha, mas talvez você não tenha experimentado. E quando você atinge esse momento, você chega no terceiro estágio de Jó. Então o convite para que você faz na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é você convidando para que esse fogo passe por você, não o fogo devorador, mas o fogo purificador, passe por você e elimine tudo o que não é do reino do céu, que não é da vontade de Deus. E mais uma vez aqui, nós não estamos falando, quando a gente fala contra a vontade de Deus, a gente não está falando de você não trair a sua esposa, não trair o seu marido, de não roubar, isso é óbvio. Mas entender que a relação com Deus não se dá mais em relações de troca. E que o estabelecimento do reino de Deus não vem simplesmente para colocar alguma coisa em cima de algo que foi colocado. Não para colocar um vinho novo num odre velho. Não para costurar um remendo de tecido novo num tecido apodrecido. Mas vem para limpar o tecido apodrecido, para jogar fora o tecido apodrecido. Vem trazendo um container novo para as coisas novas que vão ser colocadas sobre ele. É por isso que a tua estrutura de pensamento não é suficiente para entender o poder de Deus. E esse é o trabalho que você faz na tua mente, de entender que muitas vezes o teu racional, o teu raciocínio vai ser questionado, vai levantar várias bandeiras vermelhas no não entendimento do que são as coisas de Deus. E se você voltar para esse tipo de pensamento, você não vai se aprofundar suficientemente na experiência que vai fazer toda a transformação. É por isso que o reino de Deus é tomado à força. Não a força sobre os seus membros, mas a força e a diligência na firmeza dessa maneira de pensar. Que se você entender, primeiro, que Deus te ama, que você está no universo que contribui para o teu desenvolvimento, e que o teu estado espiritual pende para a progressão e as circunstâncias contribuem para o teu desenvolvimento espiritual, essa semente de pensamento vai romper a terra e você vai perceber que essa semente dentro da tua mente, que é a terra, que é o teu coração, o teu ventre, a tua mente, o teu corpo. A tua mente não é só o teu cérebro. Quando essa semente cair dentro de você e fincar raízes, você vai perceber que ela vai ter um período em que ela necessita romper as suas camadas internas como semente, e depois que ela romper tudo isso, ela vai se constituir como uma árvore, e essa árvore é que gera os frutos, e que gerando os frutos vai fazer com que essas sementes sejam levadas para outro lugar. Voltando para a parábola da figueira. A figueira estava ali plantada, mas não produzia frutos. O resultado aqui não é... O resultado dessa parábola não é a figueira, é o trabalho do vinhateiro. A conversa é com o lavrador, o cuidador daquilo ali. A pergunta de Cristo ali, para aquele vinhateiro é: tem uma figueira aqui, plantada. Você já passou por tanta coisa, por que ela ainda não dá fruto? Não, meu senhor, não arranca, me dá mais um ano. Eu vou cuidar dessa terra. Eu vou adubar essa terra. Eu vou criar todas as condições para que essa figueira possa florescer.
Você já tem uma figueira plantada dentro do seu coração. A ideia de Cristo já nasceu, germinou, já tem os seus galhos em você. Dentro da tua terra. Só falta você trabalhar a tua terra, colocando nela os nutrientes necessários para que ela possa florescer lá na frente. E qual é o adubo essencial para isso? É a fé. Tenha fé. Tenha fé de que tudo que você faz, de todas as coisas que você faz, tendem para o reino de Deus. Estão em alinhamento com essa oração que Cristo nos ensinou no Sermão da Montanha. Tenha fé. Tenha fé de que mesmo que você não perceba as coisas como elas acontecem à tua volta, se transformando, há um trabalho acontecendo debaixo da terra, que mais dia, menos dia, vai começar a dar frutos na ponta dos galhos. Trabalhe a tua terra. Se firma na fé. E como é que a gente se firma na fé? Partindo para a parte final dessa live. Como é que a gente exercita a fé? O que está escrito a respeito da fé dentro da palavra de Deus? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É você trazer para a tua presença a construção de um estado mental que te permite enxergar além das tuas circunstâncias atuais. É acreditar na vida, é acreditar que a vida conspira a teu favor. Eu não sei há quanto tempo você ouve falar de Jesus Cristo, eu não sei há quanto tempo você tem essa busca, mas eu tenho certeza de algo. Enquanto você não entender que para você adentrar esse mundo espiritual, você vai ter que voluntariamente morrer para nascer de novo, e você continuar utilizando o teu paradigma racional de vida atual e tentar comparar com as coisas que vêm do céu, você não vai prosperar. Você pode ter ouvido falar de Deus, uma semente pode até ter germinado dentro de você, mas na ponta daquela semente não vai haver frutos. Para que haja esses frutos espirituais, você precisa ter fé na vida. Você precisa ter fé. É por isso que está escrito. Pessoal, vocês percebem que na live as coisas vão acontecendo de uma maneira progressiva e a gente vai sempre conseguindo buscar na própria palavra de Deus as coisas que nos instruem. É por isso que lá está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter esse ideal vinculado ao mundo espiritual, contra as evidências dos teus 5 sentidos. Na interpretação, começa na interpretação das notícias que chegam para você, que foi o primeiro passo que Jó deu. Recebi o bem de Deus, como não receberia o mal? Essa é uma lição bonita que Jó nos deu. Ou seja, mesmo diante do seu não entendimento, existia uma figueira lá que não dava fruto ainda, plantada, que a finalidade da árvore é o fruto, não é o galho, não, é o fruto. E como é que uma semente gera a vida a uma árvore? A semente morre e ela se transforma naquilo que nós queremos. Então cuida da tua semente.
comece a olhar os teus pensamentos de maneira bastante objetiva e ativa. Para de se consumir em espirais negativas, em espirais de negatividade, em sentimentos derrotistas, em coisas que muitas vezes podem te fazer perder a esperança na vida. Porque a esperança só vem depois da fé. Para você ter esperança, você precisa ter a fé de olhar para alguma coisa e entender que ela é mais do que o que se aparenta. A tua falência, a tua doença é mais do que você imagina. Convida o processo de Deus, ora uma oração do Pai Nosso, aberta, específica sobre isso. Convida o reino de Deus, porque Cristo, quando ensinou a orar, ele sabia que a pergunta dos seus discípulos era a respeito da transformação do mundo exterior. Quer um exemplo? Vamos imaginar que tudo que você orasse para Deus, você recebesse da maneira como você pediu. E que nos 7 bilhões de pessoas do mundo, tudo isso acontecesse dessa forma. Você acha que se você não fosse transformado para fazer uma oração de ego, para fazer uma oração de essência, o mundo ia ser uma sucessão de tribulações? Se você é solteiro, por exemplo, eu quero casar com fulano de tal, beleza. Aí você tem uma outra pessoa que também quer casar com fulano de tal. Como é que você combina esses interesses? Como é que você dá vazão a tudo isso? Agora, se você for para dentro e pedir para uma força espiritual te inspirar, para te trazer de maneira leve e tranquila alguém para você divulgar, dividir a tua vida, você não vai ter um resultado melhor? Se você pedir uma pessoa compatível com você, porque o que você conhece daquela pessoa que você pode pedir? Você conhece o que ela quer te mostrar. Mas se você quer dar um passo espiritual, respira, confia, tenha fé na vida. Porque se você tiver fé na vida, a tranquilidade de Deus vai te abraçar. E a tranquilidade de Deus te abraçando, você vai sentir a paz, a calma e a tranquilidade necessária para dar os passos que você tem que dar. E lá na frente, você não vai ter aquele sentimento, nossa, que arrependimento de ter feito isso, de ter acontecido aquilo, tal. Vive a vida de uma maneira mais leve. O fardo de Cristo é leve, o jugo é suave. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No meu coração cabe o plano de Deus, porque ele é pobre dos planos de Deus, dos meus próprios planos. Então cabe o plano de Deus. Entenda a vontade de Deus como algo não que vai te trazer a desistência dos teus sonhos, ou vai te colocar numa situação de pesar por você pensar que vai abrir mão das tuas melhores experiências quando você deixar de ter a tua vida tentar ser controlada pela tua própria vontade. Quando você olha para a tua vida e enxerga ela com potencial e a limitação, porque tudo tem um potencial e tudo tem uma limitação. Se você escolhe a tua mente para entender as possibilidades da tua vida, você vai ver muita coisa boa, mas você vai parar imediatamente na primeira impossibilidade que você tiver. Nós somos projetados para sermos negativos. Tem uma série de vídeos no YouTube onde a gente fala sobre isso. É como construir a nossa vida em torno da nossa própria essência. Foi esse o processo que me fez abrir esse canal, por exemplo, que era uma coisa que eu vinha segurando desde que eu ouvi falar de YouTube. Eu falei, seria legal ter alguém
para falar sobre a palavra. Eu segurei isso mais de 10 anos. E hoje as coisas estão tomando esse ritmo e esse fluxo aqui. Essa série te ajuda a romper algumas barreiras, porque te ajuda a olhar para você e olhar como você limita muito a tua própria vida. E quando você olha para um moço, para uma moça, e você acha que aquilo é a razão da tua vida, e você não conseguiu, porque você não convidou Deus para fazer a limpeza, para que se estabelecesse o reino na tua terra, como é feito no céu. Você tem o autogoverno da tua mente, o autogoverno desse céu. E aí o que acontece? O teu coração balançou por aquilo. Mas qual é a inspiração desse? Qual é a conexão? Ele está ligado na vida verdadeira? Ou ele está ligado no teu conhecimento? E aí você acha tudo aquilo muito bonito, muito claro, muito tranquilo. E aí você, em pouco tempo, descobre que muito do que você pensou não era nada daquilo que você imaginava. E aí? Lembrando que tudo isso também é algo que vai te levar para um pensamento melhor a respeito das coisas de Deus. Mas entenda que quando você convida para que a tua mente, que é a tua terra, seja como a mente de Deus, que é a mente do todo, que é a mente do céu, você vai ter que abrir mão de coisas serem como você quer que elas sejam. Não entenda isso como negativo. Entenda isso como algo que vai ter um efeito maravilhoso lá na frente. Então, leva isso para o teu sábado. Leva isso para a tua vida. Monitora os teus pensamentos. Cuida da tua mente. E entenda que o que está acontecendo na tua vida agora, isso não é profecia. O que está acontecendo na tua vida agora é a oportunidade perfeita para você ascender um nível espiritual. É exatamente essa circunstância que te faz perceber o plano de Deus em um nível mais profundo. Muitos falam, o plano de Deus não é te dar carro, não é te fazer ser rico aqui. Não. Mas também não é você ser pobre, ser conformado com a tua cabeça para baixo, alguém te apontando, você não tem um carro para andar. Não estou falando que não haja Deus onde não há o carro, e nem que haja Deus apenas onde tem o carro. Mas o trabalho de Deus não é aí. O ponto é que o trabalho de Deus não se dá aí, não se dá nessas percepções e nessas relações. O trabalho de Deus se dá num outro nível. Se dá no nível do entendimento, em que você entende que o teu desenvolvimento pode passar sim por um tempo em que você não tem carro, ou que você tem o melhor carro, e você não vai se fiar nessas coisas, e você vai se definir por alguma coisa muito mais profunda, muito mais rica, e muito mais, e que te permita, de uma maneira muito mais grave, muito mais séria e muito mais profunda, estabelecer sobre a tua vida um controle diferente, estabelecer na tua vida uma casa com estruturas tão profundas que vão ser como casas firmadas na rocha. E pode ser que você esteja hoje aqui e você não esteja entendendo o que está acontecendo no teu trabalho. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo na condução da tua vida, porque você tem a falsa sensação de que as coisas da tua vida estão sob o teu controle. Mas uma coisa eu posso te afirmar: embaixo do teu controle existe uma outra vontade, que além de que você alcance as coisas que você está passando na face da terra, que ela te restrinja e te faça entender que o processo de Deus em tudo te eleva para um nível espiritual diferenciado, te coloca num nível espiritual
mais profundo e mais íntimo, e que te faz entender que o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, tendo liberdade, te faz alçar voos que não estão ligados com a tua percepção, humana do que é possível e do que não é possível. E é só quando você chega nesse momento, quando você chega nesse nível de percepção, que você tem a capacidade de falar de dentro para fora, e não como um bumper sticker, como um adesivo de para-choque, que todas as coisas são possíveis para Deus, que para Deus nada é impossível. É só quando você chega nesse nível, é só quando você passa pela experiência, é só quando você entrega a tua terra para o plano de Deus se constituir na tua vida, que você consegue falar de boca, que você consegue falar passando por tudo, entendendo que existe uma vontade de Deus para tudo. É só quando você crê e confia que tudo isso se estabelece diante de Deus e diante da tua vida, é que a tua vida começa a mudar. E é quando você abre mão e morre dessa tua capacidade de entender as coisas de Deus pelo viés da terra, que você abre a porta para o mundo espiritual, onde as coisas efetivamente são impossíveis, são sobrenaturais, onde o impossível se torna possível. O impossível se tornar possível não é algo que você recebe uma ideia e imediatamente coloca em prática, mas é uma ideia que é construída dentro de você, através da melhora da tua terra, que permita que essa semente que está plantada de Deus aí, possa florescer. Numa outra live, nós estamos ao vivo aqui hoje, sábado, por volta de 10 para as 11 da manhã. Numa outra live nós falamos que aquilo que se manifesta na nossa vida e dentro de nós, é reflexo das sementes que são lançadas na nossa terra. A parábola do semeador está numa das últimas lives que nós fizemos. Aquilo que você lançar de semente na tua vida vai florescer. Então cuidado com a semente que você lança. Quando você tiver o conhecimento e a tranquilidade de entender a semente que você lançou, que ela é boa, você fez prova dela, deixa nascer a figueira. E cuida da terra em volta, para que as raízes da figueira possam se aprofundar e o Espírito Santo de Deus possa te levar para o impossível, que hoje é impossível, mas que vai ter um outro plano de glória e uma outra percepção por parte dele na face da terra. E a intenção dele é uma só, que quando você entender isso e você tiver a tua vida transformada, que alguém em volta de você veja e comece a perguntar: o que aquele cara tem de diferente? O que aquela menina tem de diferente? E aí nós vamos estabelecendo o reino de Deus sobre a face da terra. É por isso que nós não nascemos sal da terra, nem luz do mundo. Mas à medida que nós tiramos as cascas do ego de nós, a luz que está em nós passa a brotar. E à medida em que nós vamos colocando da experiência espiritual dentro de nós, nós passamos a ser o sal da terra, e essa terra passa a frutificar e a brotar muitas outras sementes. Te convido a ver a live de Jó, a live da parábola do semeador e a live da Matrix. Quero agradecer mais um dia vocês terem ficado aqui com a gente. Essa live vai para o GTV. É muito gostoso eu acho que para mim é melhor do que talvez até para vocês, e é por isso que eu coloquei isso pra gente, algo que a gente faça todos os dias, exceto domingo, que domingo é um dia da gente estar mais tranquilo, mas a ideia de nós estarmos juntos aqui é nós entrarmos em contato com essa experiência, com essa vivência. E eu não sei se você do outro lado consegue receber o sentimento que eu tenho aqui. Mas uma coisa é certa: se você vier, está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome desse propósito, o Senhor vai estar ali. E engraçado falar isso, porque nós somos um canal amador, temos 315 pessoas que estão aí compartilhando desse tipo de coisa.
E engraçado que nas lives eu nunca fiquei sozinho. Pode ser que eu fique sozinho um outro dia, mas eu nunca fiquei sozinho. Então, já estamos em 2. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus está entre nós. Eu quero te agradecer por esse tempo. Quero te convidar a conhecer o nosso perfil no Instagram. O canal do YouTube está no link na bio da descrição desse perfil no Instagram. Dá uma olhada lá, lá tem uma série específica sobre um processo especial para você, passando por ele, se entender um pouco melhor, entender os caminhos que a palavra de Deus tem dentro da tua vida e as barreiras que ele vai quebrando para te constituir alguém ou te transformar em alguém que vai levantar uma bandeira do reino de Deus na terra. Quero te agradecer, desejar um final de semana de paz, graça e paz, meus queridos, a paz de Deus.